Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. São 7h mais 34, 7h34, nós voltamos aí com o seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, e quinta-feira é dia de Política com Pimenta. Nós já estamos aqui com Júlio Redel, Osmar Bento Campreguer, para debatermos os principais assuntos da política nacional, local também. Hoje tem assunto mais local por aqui para a gente debater. Muito bom dia, Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia, Júlio. Bom dia à nossa equipe técnica e aos ouvintes. Júlio Redel, bom dia para você. Seja bem-vindo também, Júlio. Bom dia, Odair, Osmar, Aldori, a todos os nossos ouvintes em uma ótima quinta-feira. Muito bem, o primeiro tema já foi notícia aqui no dia de hoje, também está sendo o tema da nossa enquete do dia de hoje aqui, é a ida do ex-deputado, ex-prefeito de Timbó, Laércio Schuster, ao PL. Segundo a matéria, informações da matéria que nós divulgamos por aqui, essa ida dele ao PL, essa filiação dele ao Partido Liberal, deve-se a um convite do governador do estado de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que está reforçando o time aí de prováveis candidatos a prefeito para as próximas eleições, no intuito de reforçar aí a bancada do PL em nível de prefeituras aqui do estado de Santa Catarina, que, segundo Jorginho Melo, deve ter candidatos em praticamente todos os municípios de Santa Catarina. E eu quero, então, a opinião de Osmar Bento Campreguer a respeito dessa situação, Osmar. Bom, nós temos hoje o PL em Santa Catarina, ele tem prestígio porque ele está no poder, ele tem uma, vamos dizer, como já teve uma onda petista, já teve uma onda PSDBista, hoje diríamos que o PL está num momento bom na política de Santa Catarina. E o prefeito Laércio, e como muitos políticos, ninguém preza muito pela ideologia do partido. É mais ou menos que nem jogador de futebol. Beija a camisa de um time, declara amor e daqui a pouco está em outro time jogando e declara amor de novo. Então, eu acho que para ele é bom, porque me parece cada vez mais claro que ele vai ser candidato a prefeito de Indaial. Ou pelo menos essa é a intenção. E diante da falta de liderança naquele município, de novas lideranças, porque os mandatos de 8 anos praticamente dificulta o surgimento de novos líderes. E diante disso, diante do vácuo de liderança que existe em Indaial, me parece que é lá que ele vai se candidatar, inclusive pelo que eu li, ele já tem o domicílio político dele lá, então me parece que é uma jogada boa para ele e para o governador, nem se diria que ele leva vantagem, mas é sempre bom ter as pessoas, ter os políticos ao lado. E nós temos que lembrar que o Laércio, se tivesse trabalhado um pouquinho melhor na campanha, ele teria inclusive sido eleito, e faltaram poucos votos. Então, acho que é uma jogada, é uma coisa, não vou dizer boa, mas é uma coisa preparada para ele ser candidato, com o apoio do governador, que vai ser bom para ele, e acredito que para Indaial também, porque ele foi um bom prefeito em Timbó. Júlio Redel, seu posicionamento a respeito dessa ida do Laércio Schuster para o PL. Então, assim, eu sou da opinião que quanto mais representantes nós tivermos, é melhor. Então, para a nossa região, né, nós tenhamos aí esse vínculo com o próprio governo estadual, vai ser bom. E essa é a nossa política, né? Essa é a política. Jorginho vem aí costurando justamente para fortalecer o seu projeto de reeleição no próximo, daqui os 4 anos seguintes, né? Fortalecer o seu PL. O Laércio está aproveitando, né? Tem sendo bem visto aí pelo próprio governador e vai pegar justamente essa onda. Esses pontos de rejeição que talvez o Laércio tenha, ele vai acabar suprindo, talvez, né, compensando com aqueles votos do próprio partido, né, como
o meu colega Osmar comentou aí sobre a onda bolsonarista ainda pelo PL. Claro, né, um dos motivos que fez com que o Laércio não se reelegesse também foi justamente esse pula-pula, né? Para quem era do PP, se elegeu em 2018 como deputado estadual pelo PSB, que é um partido socialista brasileiro, né? Foi para a União Brasil e agora está num partido aí liberal com uma linha mais à direita, realmente foi uma guinada muito grande de mudança. Isso, aos mais tradicionais, não é muito legal também. Então, Laércio vai ter aí menos de 2 anos para se enturmar com a turma do PL de Indaial e região, né? Porque entrar com o ônibus andando já no meio do percurso e querer sentar na janela não é muito legal. Aí vai vir o peso, talvez, da caneta do Jorginho Melo, né, para fazer essa compensação. De qualquer forma, né, boa sorte aí ao nosso ex-prefeito Laércio Schuster Júnior. Eu tenho minhas dúvidas se vai ter algum resquício de benefício ainda, até chegar às eleições de 2024, dessa questão bolsonarista, vamos dizer assim, junto ao PL, porque o PL de direita não tem nada, né? O PL é um partido de centro, e daquele centro, bem centro mesmo. Então, vamos ver como é que vai acontecer até lá. O próprio Laércio acaba se arriscando, porque se não der certo, ele está pulando num governo que também não tem muita experiência, e se não der certo, ele pode acabar também se prejudicando, né? Entra numa onda que talvez não seja legal, né? Exatamente. Vamos lá para o nosso segundo tema, então. O segundo tema é uma pesquisa que foi divulgada ontem e repercutiu em alguns meios de comunicação no dia de ontem. A pesquisa que aponta que a desconfiança do mercado, principalmente se tratando de mercado financeiro, quanto ao governo Lula. E chamou muito a atenção aqui que os nomes mais confiáveis do mercado, o Lula aparece quase que como ele aparece em terceira colocação como o menos confiável para o mercado. A Gleisi Hoffmann aparece em primeiro, o Aloysio Mercadante em segundo, o Lula lá em terceiro com uma confiança bem baixa. Se na quarta o Bolsonaro também aparece aqui com uma baixa confiança, baixíssima confiança, logo na sequência do Lula, com o Jean Paul Prats na sequência, e na sequência veio o Bolsonaro. Mas chamou atenção em quem o mercado confia aqui. Romeu Zema, com um alto nível de confiança do mercado, Tarcísio de Freitas, talvez pelo que eles estejam fazendo já nos estados deles lá, e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, com o maior nível de confiança aí do mercado, ou seja, quem está segurando o nível de confiança do mercado ainda é o Campos Neto, ali do Banco Central, cujo PT tem atacado constantemente nos últimos tempos. Júlio, continua com você a palavra. Essa pesquisa, na verdade, ela saiu aí entre 82 fundos de investimento de São Paulo e Rio de Janeiro, né, os grandes fundos ali, e fizeram a leitura justamente do mercado, o que o mercado espera, né? E o mercado quer o quê? O mercado quer confiança, o mercado quer estabilidade. Então, ele não vê isso num nome da Gleisi Hoffmann, no Aloysio Mercadante, aí também, né, Lula, o próprio Haddad também, e ou, como bem mencionado, o próprio Bolsonaro, porque o garotinho bom da economia no governo Bolsonaro era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não foi questionado ali. Com certeza, se tivesse o nome dele ali, teria aí uma positividade muito maior. Agora, eles reconheceram como positivo justamente quem está hoje no meio, quem está num contraponto, né? Se eu for comparar assim, eu vou confiar em quem o mercado? No Roberto Campos Neto ou num Lula da Silva? No Roberto Campos Neto. Né? Numa situação possível, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, que vem demonstrando, né, e o Romeu Zema ali vem demonstrando esse alinhamento, não tanto somente político, mas com uma visão de mercado, com uma visão de redução de Estado, com privatizações, né, assim como emplacada aí essa semana pelo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Então, são dois estados e dois governos que a gente tem que observar muito. Então, só que ainda o governo continua batendo nessa tecla, né, porque já se passou 3 meses de governo do PT, 3 meses se eu não considerar toda a equipe de transição, né, que começou lá já depois de outubro. Então, nada aconteceu.
E eu vi aí justamente numa matéria, né, a pessoa questionando, né, mas 3 meses é muito pouco. Né? Então, assim, entra 3 meses numa empresa, que são os 90 dias de experiência, e tenta não fazer dar certo para ver se você continua empregado naquela empresa. Quer dizer, com 3 meses tu já tem que mostrar serviço. E nesse governo atual, vai dar 6 meses, vai dar 9, vai dar 12, e o negócio, não, infelizmente, não tem perspectiva de mudança. É uma instabilidade muito grande, né? Esse fim da PEC dos testes de teto de gastos aí, a questão de equilíbrio fiscal. Então, são situações que o mercado não enxerga como sendo positivo. Então, realmente vai dar 3, vai dar 6 meses, vai dar junho, e aí a hora que começar o desemprego, né? E aí vai acontecer o quê? Vão continuar culpando o governo Bolsonaro ainda? Ou vou colocar a culpa no Roberto Campos Neto? Né? Que é um indicativo dessa pesquisa. Naquela hora, vai chegar o momento que eu vou ter que culpar alguém. Ou será que vai sobrar para o Haddad? Então, é o mercado sinalizando, mas o mercado sempre é o ruizinho da história. Né? Infelizmente, essa vai ser a o contra-argumento aí do governo do PT, por exemplo, para essa pesquisa. Osmar Campreguer. Bom, primeiro, reconhecer e coisas positivas. Meus colegas reconhecendo as pesquisas como válidas. Ano passado, elas não tinham muito prestígio. Esse ano, elas já são consideradas válidas. Mas, além disso, eu acho muito positiva essa avaliação. Eu acho que, embora seja do mercado, Lula nunca foi... Essas pessoas apontadas ali nunca tiveram prestígio no mercado. Mas isso é para a gente ver como é que a situação está. Então, existe uma falta de confiança no governo e que deveria ter existido no governo passado. Se tivesse existido essa falta de confiança, essa análise crítica do presidente, não teríamos cometido tantos erros na economia. Nossas estradas não estariam abandonadas. O Brasil está abandonado. É por isso que esse governo não consegue deslanchar, porque ele pegou terra arrasada. Então, esse é o problema. Ano passado, se fez um esforço imenso para tentar fazer com que o ex-presidente fosse reeleito. Não foi conseguido, mas as despesas estão lá. As contas foram estouradas, embora tenha havido um superávit, mas desregulou completamente a economia. Se baixou preços exclusivamente para vencer as eleições. Então, agora, esse governo está tendo dificuldade. Eu acho que o mercado, mesmo até o Lula, ele se diz contra o mercado ou que não prestigia o mercado. Mas, como nós vemos, o ex-presidente também não tem prestígio. Então, faltaria ao governo um rumo mais de centro, diria eu. Mas eu acho que o governo está caminhando, está indo bem. Esse mês de janeiro, nós temos uma inflação acima do esperado, mas ano passado, com aquele o melhor ministro do mundo, o melhor ministro da economia do mundo, e com o governo mais apto, nós tivemos 1,01 de inflação. E esse ano, com um incompetente e um inapto, nós tivemos 0,84. Então, não estamos indo tão mal. Eu acho que o governo está indo muito bem, apesar dos problemas no mundo que existe, porque, se o meu colega ouviu, são crises internacionais todo dia que estão pipocando. Então, eu acho que o governo está indo bem, apesar de estar indo com dificuldade. Temos crises internacionais, mas não tivemos uma crise de Covid ainda, espero que não tenhamos, né? Mas também não tivemos um reflexo de guerra, o impacto que aconteceu na época. Então, são situações que a gente tem que saber considerar e muito. Eu quase achei que mas essas crises do Credit Suisse dos americanos, elas derrubam as bolsas, derrubam todas as perspectivas da economia. E não são apenas as guerras. Não, exatamente. Tem uma série de a conjuntura internacional conta e também tá contando agora como contou lá atrás também. Como contou no ano passado. Justamente. Eu só ia dizer aqui que eu quase achei que o Osmar ia dizer, olha, o governo está indo bem, mas está indo mal. Como eu já vi. Não é isso. O governo está indo com dificuldade, sim, mas está caminhando, indo bem, ultrapassando
se esgueirando entre as dificuldades. Muito bem, olha, nós vamos para o próximo tema, o último tema da nossa Política Complementa de hoje, que o Arthur Lira, está remetendo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para isentar igrejas. Isso mesmo, para isentar igrejas. A gente já discutiu esse tema por aqui, não lembro se no Política com Pimenta, mas já foi tema de enquete aqui do Repórter Cultura, mas a isenção de igrejas de impostos. E é uma proposta de emenda à Constituição. Veja só o peso, né, que isso tem, que é uma proposta de emenda à nossa Constituição. E eu quero saber a opinião de vocês, agora começando com o Júlio. Júlio, qual é a tua opinião a respeito dessa questão da isenção das igrejas dos impostos? Eu acho que hoje nós temos tantas situações e condições melhor para serem avaliadas do que justamente esse tipo de projeto. E eu não vejo essa necessidade, né? Por quê? Porque quando eu isento uma pessoa, uma empresa ou uma entidade de algum custo, eu automaticamente estou distribuindo entre as demais não contempladas toda essa diferença de isenção. Então, se eu tenho um desconto especial para estudante, se eu tenho um desconto especial para aposentado, que às vezes podem ser consideradas situações justas, mas alguém mais vai estar pagando. Assim como agora tem um projeto querendo ser emplacado pelo governo de ter um valor aí reduzido de passagens para estudantes, servidores e aposentados, passagens de avião. Então, são situações que alguém vai ter que pagar. Eu vou ter que pegar todo esse montante como empresa, porque esqueceram de combinar isso com as empresas aéreas também. Então, já é um mercado que vem se recuperando novamente de um período também de pandemia, onde é que você não tinha movimentação e entrou aí, muitas empresas entraram em dificuldade, inclusive a ITA, né, Itapamirim, a Transportes Aéreos, aí, que era uma empresa que tinha se lançado no mercado e pegou justamente a Covid naquele período, abriu falência e não conseguiu se manter no mercado. Então, são situações bem complicadas. Então, eu vou dar um benefício para um determinado segmento, mas eu acabo prejudicando o outro mercado. E, com isso, eu tenho que tomar muito cuidado, especificamente nessa área, com as pequenas igrejas, grandes negócios. Então, são situações que a gente tem que ir muito a fundo. Abriu, né, tem a sua responsabilidade e tem os seus direitos a serem respeitados e cumpridos também, desde a legislação municipal, a legislação preventiva, de bombeiro. Então, se ela serve para um, ela tem que servir para todas as outras também. Osmar, seu posicionamento a respeito desse tema, Osmar. Na realidade, as igrejas, elas não são isentas, elas são imunes à cobrança de imposto. Essa era tem imunidade de cobrança, então não pode ser aplicado. O problema todo é que a igreja, como a gente conhecia até os 30 anos atrás, vamos dizer, 40, era uma coisa. E as igrejas que a gente conhece hoje são muito mais negócios do que propriamente propagadoras da fé. Nós tínhamos as nossas igrejas tradicionais, que era um templo com pastor, e hoje são pequenos negócios, as igrejas viraram um empreendimento para beneficiar um grupo, uma pessoa, enfim, esse é o problema. Nós temos igrejas que são proprietárias de emissora de TV, que competem a nível nacional com outros, e tudo isso é escondido atrás da imunidade. Então, eu acredito que deveria haver alguma forma de coibir isso, de taxar essas igrejas. Inclusive, nós vimos esses dias que as igrejas patrocinaram a ida de manifestante para Brasília. Essa não é exatamente uma atividade de uma igreja, de uma instituição religiosa, e ocorreu isso. E elas patrocinam, elas fazem política, elas patrocinam encontros políticos. Então, a igreja, esse tipo de igreja, perdeu a finalidade. No meu ponto de vista, deveria ser criado um tributo para que essas igrejas sejam enquadradas e tenham a classificação como igreja, ou que não possa atuar como empreendimentos, no caso. Se for só propagadores de fé, sim, mas não que sejam empreendimentos para obter lucro
ou pelo menos obter renda para os seus dirigentes. E isso que está ocorrendo. Então, eu vejo isso como uma medida que não deveria acontecer, que, como o Júlio falou, alguém vai pagar a conta no lugar dessas instituições. Então, do meu ponto de vista, se eu fosse deputado, eu imagino, eu votaria contra essa medida. Muito bem, esse é o nosso Política com Pimenta de hoje, quinta-feira. Nós voltamos agora com o quadro na próxima terça-feira. Nosso quadro é bissemanal, toda terça e toda quinta, a partir daí das 7h30 da manhã. Júlio Redel e Osmar Bento Campreguer debatendo os principais assuntos da política nacional e também da política local. Um abraço, Osmar, até na terça-feira, um excelente final de semana para você. Abraço, Daí, abraço, Júlio, aos nossos ouvintes, à equipe técnica, bom final de semana a todos. Júlio Redel, um abraço para você também, excelente final de semana. Um abraço aí, Odair, Osmar, Aldori, né, a todos os nossos ouvintes, um ótimo finalzinho de semana. Nos encontramos na próxima terça-feira, então.